Vamos lá, gente. O foco desse vídeo é falar um pouquinho dos sintomas, né? O que que eu sinto, o que que eu sempre senti. E como eu falei no vídeo anterior, se você já assistiu, eu sempre tive muitas cólicas, desde a minha primeira menstruação com 12 anos. Então, os meus fluxos, eles sempre foram muito dolorosos. Era uma dor anormal, era uma dor que eu precisava. Eu suava frio, me lembro que eu suava frio e havia momentos que eu achava que eu ia desmaiar, por tanta dor que eu sentia. Então, eu tomava remédio, eu tomava alguns remédios e aí melhorava ali por algumas horas, mas depois que o efeito do remédio passava, a dor voltava novamente. Na adolescência, os meus fluxos sempre foram muito intensos. Eu passava de 7 dias, menstruada. E geralmente 5 dias o meu fluxo era muito intenso e a partir do sexto, sétimo dia ele já começava a diminuir. E por conta do ovário policístico, meu ciclo ele era irregular. Então, às vezes eu passava 3, 4 meses sem menstruar, depois eu menstruava e aí quando vinha era aquela coisa, né? Vinha muito. E aí depois, como eu falei no primeiro vídeo, depois que eu fiz uma experiência de 6 meses com anticoncepcional, né, que os meus ovários eles limparam, eu parei o uso de anticoncepcionais e aí ficava nisso, né, mês eu menstruava, 2, 3 meses não menstruava, ficava todo o tempo assim oscilando. E aí aos meus 19 anos eu voltei a utilizar os anticoncepcionais, né, e aí durante muito tempo eu fiquei sem menstruar. Eu fiquei um período bem, né, só que de fato a doença ela já estava ali, né, estava se desenvolvendo e eu não sabia. E aí em 2017 foi quando eu descobri, né, a questão da endometriose e aí eu pude entender tudo o que eu sentia, né? Então vamos lá. No meu período menstrual, antes do período menstrual, eu sempre tive fluxos de diarreia. Então, antes de ficar menstruada, meio que já dava, meu organismo já dava um sinal, já sinalizava, porque eu ficava com, né, as minhas fezes, elas não eram normais. E aí eu tinha diarreia, eu tinha um inchaço na barriga que eu não conseguia entender, porque eu sempre fui magrinha, né? Na minha adolescência eu era muito magrinha, eu nunca fui, né, muito pesada, mas eu sempre tive uma barriga muito inchada e eu não sabia o porquê. Não sabia, e essa barriga sempre muito grande, muito inchada, como se eu tivesse muito, sabe, quando você come uma comida que não te faz bem, você fica inchada, empachada, né, que a gente fala. E aí também outra coisa que eu sempre senti, nunca entendi muito, e principalmente isso se acentuava muito no período menstrual, que eram as dores na lombar. Eu sinto muita dor na minha lombar, é como se tivesse alguma coisa assim pressionando, né, a lombar, e no período menstrual é bem intenso mesmo. Outro sintoma que eu sempre senti, que eu também não sabia, que é um sintoma, né, de quem tem endometriose, são as dores nas pernas. Gente, eu acho que esse é um dos piores para mim. Eu sinto muito cansaço nas pernas. Existem alguns períodos que se eu andar, eu não consigo andar muito, né? Andar, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu não consigo. Às vezes na academia, né, existem alguns exercícios que eu não consigo fazer porque eu sinto um cansaço muito grande, é um peso muito grande nas pernas. E depois eu descobri que é devido ao processo inflamatório, né, do nosso organismo. E eu sinto também dor na relação sexual, eu sempre senti, em alguns momentos eu não sinto, mas na grande maioria das vezes eu sinto dor na relação. Se eu não sentir dor na relação, eu sinto depois, né? Se não for durante, é depois. Eu sinto uma espécie de cólica menstrual que fica ali incomodando por alguns minutos e depois passa. Às vezes ela se intensifica um pouquinho mais, aí eu tenho que tomar algum tipo de remédio para poder amenizar e passar aquela dorzinha chata, sabe? E outra coisa também que eu acho que para mim também é um dos piores, que é a questão da fadiga, né, da exaustão. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia também que isso é um sintoma da endometriose. Gente, não é um cansaço, porque você trabalhou muito hoje, porque você fez um esforço físico durante o dia. Não é isso, é um cansaço anormal, é uma sensação realmente do teu corpo estar fadigado, de você estar cansado do teu corpo. É como se o meu corpo tivesse todo inflamado e tivesse, sabe quando você está doente, que o seu corpo pede cama, pede para você deitar, que você não tem ânimo, não tem disposição para nada.
Então eu sinto isso também em alguns períodos, né? Eu não sei, eu não consigo ainda identificar, eu fico mais fadigada quando acontece isso ou aquilo, não, eu não consigo definir. Mas tem períodos, né, que isso se intensifica ainda mais. E não é um cansaço pela demanda, né, da maternidade, não é, né, porque eu consigo identificar, eu antes, né, da chegada da minha filha, que eu vou poder compartilhar um pouquinho, né, nos próximos vídeos, mas eu já sentia isso, né, eu sentia mesmo não tendo um dia muito agitado, né, eu acordava com essa sensação de muito cansaço. Então, basicamente é isso, né? O que eu sinto são as cólicas intensas, a dor na lombar, eu sinto a dor na relação sexual, o cansaço nas pernas e a exaustão, né? E a fadiga. E o inchaço, né? Abdominal que eu já citei. Então, basicamente, esses são os principais sintomas, né, que eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje esses sintomas, né? E aí eu vou falar um pouco no próximo vídeo o que eu faço hoje para o controle da endometriose e da adenomiose.